profissional. Olá, amiga, muito bom dia. Olha, eu sou Zezinho Lima e esta é a sua TV Chapadinho Web, a sua TV pela internet, com transmissões ao vivo pela página Baixo Parnaíba. Estamos em Chapadinha, Maranhão, para todo o Brasil, neste domingão especial, 17 de setembro de 2017, às 7h07, no comando, operando, dentro de Japa, mas hoje nosso bate-papo vai se contrair com dois amigos que estão visitando Chapadinha. Daqui a pouquinho a gente vai falar aqui com o vereador Honorato Fernandes e com o Francimar Melo. Nós vamos falar aí, o nosso tema mesmo é a política, e o PT, né, um partido aí que já governou o Brasil, que já tem muito também, muito criticado. Nós vamos conversar com eles, saber qual é a mensagem deles e qual o projeto que também está se discutindo para o Maranhão. Mas antes, quero mandar um abraço para você que curte a nossa página aí no Facebook, página Baixo Parnaíba. O recado já chegou, né, cara? Está chegando lá, né? Já está chegando aí para você o nosso recado, você de todo o Brasil. Quero abraçar também as pessoas aí, já está ok, já chegou aqui para mim também a mensagem, estamos ao vivo. Vou mandar aquele abração carinhoso para você que nos acompanha. Nós estamos aqui numa transmissão, como sempre a gente promete, extra, né? Nós estamos aí durante a semana, mas hoje nós recebemos essas pessoas e vamos conversar aqui com eles. E nosso canal no YouTube é TV Chapadinha Web, né? Daqui a pouco também essa entrevista vai estar disponível para você aí no nosso canal e você pode compartilhar com seus amigos e mandar e também deixar a sua opinião. Se desejar fazer perguntas, quiser fazer perguntas aqui para os nossos convidados, podem ficar à vontade. Abraço também a todos os romeiros que participaram, né, sexta-feira agora, da grande procissão aqui do festejo em Chapadinha, na paróquia Nossa Senhora das Dores. Ainda tem barraquinha aí espalhada na cidade, ainda tem gente faturando ainda, né? Bom, vamos lá. Bom dia, Honorato, bom dia ao Francimar. Um prazer receber esses grandes amigos da gente aqui, para a gente fazer esse bate-papo nessa manhã de domingo aqui, bem descontraído. Esse domingão que você poderia estar na praia, estão aqui com a gente. É um prazer receber aqui. Bom dia. Bom dia a todos os participantes, internautas. Bom dia, Francimar, Japa, Zezinho. É um prazer participar nesse momento do programa e é um prazer maior ainda estar na terra do meu pai, na terra onde eu tenho as minhas origens também, Chapadinha. Eu que também acabo sendo um filho de Chapadinha, que minha família ao longo da sua trajetória de vida marcou uma posição aqui. Então, de vez em quando eu estou pela Chapada das Mulatas, dando uma volta e falando com os amigos e com os familiares. Ok, Francimar, é um prazer receber. A primeira vez Chapadinha, Francimar, bom dia. Olha, é um prazer estar com os nossos internautas, Zezinho, Japa. Eu já tive outras vezes aqui, né? Mas na militância, de fato, como dirigente partidário, essa é a segunda vez que eu estou vindo aqui como dirigente. Okay. E é um prazer, é uma honra estar falando com vocês e com a infinidade de internautas que estão aí pelo mundo afora. Bom, eu vou começar aqui com o Honorato. Honorato, você é filho de Chapadinha, mas que família mesmo, para as pessoas quando dizem assim, esse cara é meu parente, de repente aí, entendeu? Descobrir mais parentes. Né? Dos Almeida, certo. Dos Leite, ainda tem um pedaço dos Vieira também aí. Misturou. Né? Eu tenho um primo que foi vereador aqui também, que é o Carlos Henrique. Tem uma relação de parentesco com outro vereador aqui, que nós estamos querendo nos encontrar para saber exatamente onde é que está essa relação familiar. Tem um tio com uma tia que são daqui. Minha família há muito tempo trabalhou aqui. Eu tenho meu bisavô que também passou por aqui, Manuel Leite, meu avô. Então a gente tem uma história aqui, ainda tem uns pedaços de terra por aí também, né? O povo morando. Então essa é a nossa origem. Eu sou filho de uma professora universitária, de um engenheiro agrônomo. Minha mãe de Bacabal, retirante da seca, meu avô parte materna, e minha família paterna daqui da Chapadinha, né? Uma terra boa, uma terra bonita e uma terra também que tem buscado mostrar a sua diferença ao longo da história. Aqui na região foi uma região que teve a primeira importação de gado zebu, né? Há muito tempo atrás. Então, para você ver como o Chapadinha tem um potencial econômico, não é de hoje, no seu desenvolvimento e na sua contribuição para o estado do Maranhão. Bom, Honorato, vamos agora entrar dentro do tema político, assim, para as pessoas conhecerem um pouco da sua história. Você é vereador de 2 mandatos, faz parte também da mesa diretora de São Luís. Como é que o Honorato começou a sua militância e por que no PT? Tá. Eu, na realidade, comecei a minha militância partidária desde quando eu me entendo por gente. Eu sou filho do professor Ieda Batista,
uma professora universitária que ajudou a construir o PT no estado do Maranhão. Foi através dela que eu conheci lideranças políticas brasileiras, maranhenses, ludovicenses, dentro da casa dela. Conheci o presidente Lula, o ex-deputado Vila Nova, a deputada Helena Hillary, tantos outros, Domingos Dutra, tantos outros companheiros e companheiras, alguns que não estão mais aqui com a gente, né, Francimar? Que já partiram para outro destino, como é o caso da minha mãe, e outros que ainda continuam na militância até o dia de hoje. Em 2012, seu amigo, seu companheiro aceitou o convite para se colocar à disposição do nosso partido para concorrer na Câmara Municipal de São Luís a uma das vagas. Acabamos tendo uma votação, depois de 8 anos, nosso partido sem ter representação em São Luís, na Câmara Municipal de São Luís. Após isso, nos tornamos líder do governo, do PDT, do prefeito Edivaldo. Em seguida, fomos para a reeleição, conseguimos ter um aumento de votação, um reconhecimento pelo trabalho que a gente desenvolveu na Ilha de São Luís, e atualmente a gente está desenvolvendo aí 3 funções, né? Eu estou o presidente do partido na capital, e isso muito me orgulha, muito me honra, mas também me enche de desafios a serem vencidos diante da política, do cenário político, da desconstrução, na realidade da tentativa de desconstrução do nosso partido, né, no nível de Brasil, e isso tem um reflexo em cada canto do nosso país. Mas também, Zezinho, tenho 2 outras missões: a do próprio mandato de vereador, que requer muita dedicação, muito tempo, muito trabalho, e de primeiro secretário da Câmara hoje, onde eu tento auxiliar o trabalho dos demais 30 colegas vereadores. Então, essa é a minha participação na política. Até então, até 2012, seu amigo nunca tinha sido candidato nem a síndico, né? Fazia militância, conhecia militância, mas pela provocação e pela necessidade da gente tentar dar uma contribuição para que os municípios, de uma forma geral, em especial a minha cidade natal, que é a cidade de São Luís, que tenham um desenvolvimento, que tenham um projeto, que consiga identificar quais são as suas dificuldades e consiga também propor uma série de ações para enfrentar essas dificuldades. Assim como tem lá em São Luís, tem aqui em Chapadinha. Então, o grande desafio de quem entra para a política, e esse foi o que eu me permiti enfrentar, é tentar dar a nossa contribuição para que o cenário político, o cenário que vive a sociedade no dia de hoje, seja um cenário diferente. Nós tivemos 13 anos de governo no PT, com o Lula, com a Dilma, transformando a vida de milhares de brasileiros nos mais diversos cantos, dos mais diversos estados. Esse projeto foi golpeado com a saída da Dilma. Não só o projeto, mas o povo foi golpeado. E o Francimar daqui a pouco vai falar um pouquinho desse conjunto de medidas que estão torturando o povo brasileiro. E tem reflexo aqui em Chapadinha, como tem reflexo também lá em São Luís, como tem reflexo lá em Araiós, como tem reflexo em todos os cantos do nosso estado. O Francimar vai detalhar isso. Então nós temos essa missão hoje, e o motivo da nossa visita aqui também é isso. Não só fazer um processo de articulação da rede do nosso partido, que é o maior partido de esquerda na América Latina, mas também de ver uma forma de estar mais próximo da sociedade, da base, fazendo o debate necessário. Sentindo um pouco dessa dor que todo mundo está passando, infelizmente. O vereador Norato Fernandes, o que, digamos assim, que você fez em São Luís? Porque não é fácil uma reeleição na capital, na linha que você, militante de esquerda, um partido que vem apanhando, que vem sendo odiado e etc., você se reelege. Qual foi o destaque assim, que fez com que o Norato até teve uma crescência na sua votação, né? Você tirou uma votação até maior agora no segundo mandato. Assim, eu destaco isso aqui, essa ação aqui que eu fiz no bairro, na comunidade, até que sirva de exemplo para quem nos acompanha também em todo o Brasil e fora do Brasil. Olha, lá a gente desenvolve um projeto chamado Fala São Luís, que foi o desafio, porque quando eu entrei no primeiro mandato de vereador, logo no primeiro ano eu fui ser líder do governo. E líder de governo nada mais é do que o que fica ali apagando incêndio, tentando fazer com que a relação entre o parlamento, que é a vontade e o desejo do povo, junto com a sua necessidade, e o executivo nas suas ações, ela aconteça de uma forma mais efetiva. Então, no primeiro ano, meio que eu muito mais fui líder de governo do que vereador. E aquilo, num determinado momento, chegou a me incomodar, de eu dizer, não, eu tenho que voltar, estar plenamente na base, porque é lá que eu tenho que deixar a minha contribuição maior. Essa contribuição aqui na liderança do governo já deu o que tinha que dar, já dei a minha parcela de contribuição para minimizar e para tentar levar benefícios para a sociedade ludovicense, mas eu tenho que ir para a base. E aí nós lançamos um projeto chamado Fala São Luís,
Esse projeto ele tem uma dinâmica de fazer encontros, conversas, rodas de debate. Nós fizemos muito isso, de temas nacionais e de temas também que envolvem a própria ilha de São Luís, que vai desde a construção de uma escola na zona rural de São Luís, que é uma necessidade numa região, num assentamento chamado Rio Grande, a lutas que vão da reforma trabalhista, que a gente trouxe o Carlos Gabas, a discutir a questão da redução da maioridade penal. Então, nós fizemos muita atividade através desse projeto, que é um projeto de diálogo, de pertencimento por parte da população, de que a política é o único instrumento de transformar a vida das pessoas. Então, isso aconteceu de forma muito efetiva e com isso a gente conseguiu não só fazer o debate qualificado da política, né, das reformas, do que está acontecendo, mas também interferir naqueles problemas que são mais imediatos, da iluminação, do buraco, da reforma da quadra do Japão, de tantas outras ações que são aquelas ações que num primeiro momento mais deixam angustiada a população. Eu costumo dizer que quem está com fome, quem está com sede, só pensa em comer e beber. O cara não quer saber, a pessoa não quer saber do dia de amanhã, ela quer saber do agora de resolver o problema dele. Então, esse processo de formação por meio do Fala São Luís foi muito importante, até para que a gente pudesse fazer, dentro das nossas limitações, um bom debate com a sociedade nos bairros da cidade, seja de zona rural, seja da cidade, mas fazer essa provocação para o povo. Eu exerço hoje também a presidência, estou na presidência da Comissão de Direitos Humanos, e a gente tem buscado tratar dos temas também que muitas vezes são esquecidos e são polêmicos. Dentre eles, a questão da violência, que é algo marcante na sociedade brasileira, algo marcante na cidade também de São Luís. A gente tem, Zezinho, muitos casos de violência contra mulheres, contra idosos, contra crianças, violação de direitos, e é algo que a gente precisa também fazer o enfrentamento. O quadro é preocupante, porque o governo que está aí tem retirado uma série de direitos, acabado com instrumentos da política, né, que fomentam justamente não só o debate, mas a realização de ações concretas para esse enfrentamento. E hoje a gente começa a ver em São Luís, novamente, mendigos, começamos a ver crianças de 8, 9, 10, 11 anos nas ruas da cidade, coisa que a gente já não via há algum tempo. A gente começa a ver o povo reclamar de fome, coisa que o nosso partido conseguiu fazer um bom debate e conseguiu encaminhar por meio do Fome Zero e outros programas de proteção social, combater isso. E esse governo, nesse momento, destrói o sonho que o povo brasileiro estava alimentando e que estava conquistando no seu dia a dia, que era de uma sociedade mais justa e menos desigual. Isso nós fizemos e isso nos orgulha muito na política, né? De uma forma geral, enquanto membro de um partido que pegou muita porrada, diga-se de passagem, continua pegando, mas que aos olhos do povo brasileiro já começa a se perceber que a questão não era o partido, não era o PT, não era uma questão, não, é o Lula, é isso, aquilo, outro. O Lula está sendo caçado, perseguido, torturado psicologicamente, perdeu a mulher, né, não tem direito de conviver, e assim tem sido com outros companheiros, como se fosse o vilão. Engraçado é que a gente minimiza 50 e poucos milhões, mas a mídia brasileira, em especial a Globo, trata o caso da questão de influência ou não, se influenciou ou não na decisão, na intervenção, da investigação, e dá um valor para isso muito maior do que o valor dos 50 milhões, 53 milhões, 51 milhões em espécie, em malas dentro da casa do apartamento emprestado para o Gedel. As pessoas desconsideram isso. Quanto o Lula não se apresenta prova, é mais delação, fala, mas contra esses aí o Aécio tem prova material, né, Francimar? Tem helicóptero já com cocaína que foi apreendido, que nunca apareceu o dono, aí cai no colo do piloto. Tem mala chipada com primo, com irmã presa pela Polícia Federal, mas aí o problema é o Lula e é o PT, né? O Michel Temer já com denúncias rejeitadas pelo próprio Congresso, que nos envergonha. Descaradamente, a mídia nacional divulgou que o presidente usou das famosas emendas parlamentares, uma média de 6 milhões para cada deputado votarem a favor dele, que para mim foi uma das coisas mais nojentas que a gente acompanhou nos últimos dias. Quer dizer, se a Dilma compra, Francimar, se a Dilma compra o Congresso, a Dilma não tinha caçado. Estou errado? Essa colocação? É isso mesmo. Esse é o sentimento que tem. O que se passa, não é? Se compra o Congresso... Está liberado. O erro dela foi esse, não eu lembro, que eles avaliam. Eu tive uma vez,
assistindo uma entrevista do Collor e a Luciana Schmidt perguntou: por que você foi caçado? Ele foi enfático: porque eu não comprei votos para não me caçar. E eu achei ali, não quis, mas depois que a gente viu agora, esse ano, a gente acredita que de fato, essa compra indireta, né? Essa compra indireta, né? Sem falar que pode estar escondido ainda muitas malas. Toda gestão ela é feita de erros e de acertos. Não existe, já, Zezinho, nenhuma gestão perfeita e não existirá. A perfeição só tem no céu com a obra divina. O resto, tudinho aqui é falho. Agora, existe uma linha política. Essa linha política é para defender o interesse, principalmente daqueles que há muito tempo foram excluídos. O projeto que a gente defende de sociedade fez isso. Agora mesmo, na quinta-feira, o presidente Lula, a presidente Gleisi Hoffmann e outros, Márcio Postman, que é uma figura fantástica também, estão discutindo, estão debatendo na quinta-feira em São Paulo, um encontro para discutir qual é o Brasil que o povo quer. Né? O que envolve a questão de soberania, o que está acontecendo isso, por que estão tomando terras nossas na Amazônia, por que estão tentando tomar aqui Alcântara, aqui a terra, aqui dentro do estado do Maranhão, qual é a interferência que eles estão querendo fazer no porto do Itaqui, qual é o reflexo que isso tem até do processo de federalização, que é de entrega para um governo que simplesmente acha que a participação do governo junto à sociedade é zero, é mínima. Ele acredita que tudo tem que ser feito pelo próprio empresariado e o povo, e quem não consegue ter sucesso é porque não tem competência, o que é injusto. Eu não posso tratar os desiguais de uma maneira igual. Eu não posso tratar o filho, uma criança de 9 anos, que mora na zona rural, que nunca frequentou o banco de uma escola, que não tem o que comer, da mesma forma que eu vou tratar o filho de 9 anos, de uma família de classe média, que tem um pouco mais de oportunidade, que frequenta. Há uma distorção séria. Então, o grande desafio nosso enquanto sociedade, não digo nem só enquanto partido, não é, Francimar? É fazer essa reflexão com o povo também aqui de Chapadinha, para que a gente fique atento. Aqui nós temos quebradeira de coco, que voltaram a ter uma atuação cada vez mais frequente. Daqui a pouco nós temos menino de rua de novo aparecendo, trabalho infantil de novo. Isso tudo é fruto dessa desarticulação que está acontecendo. Não só pelo momento de crise que a gente viveu, mas a financeira, mas a crise maior é a crise política. Essa que tem interferido diretamente na vida de cada homem, cada mulher espalhado aqui na cidade de Chapadinha, assim como também no restante do Brasil como um todo. O Francimar tem algumas comparações que eu acho muito interessantes para serem feitas. Pois é, Francimar, dentro do que o Honorato coloca, para quem está nos acompanhando agora, estamos aqui com o vereador Honorato de São Luís, que é filho daqui para São Luís, daqui de Chapadinha até São Luís, ele tem parentesco na região toda. Né? Estamos aqui com o Francimar. Francimar, só para localizar qual é a região do Maranhão? Sou filho de Dom Pedro, região central, e hoje estou dividido o tempo entre Dom Pedro e São Luís devido às tarefas organizativas do partido. Sim, e nós estamos conversando aqui com 2 dirigentes do PT, municipal, o presidente do diretório municipal de São Luís, e o dirigente estadual, que é o Francimar Melo. Francimar, a gente coloca dentro desse cenário das conquistas que o PT conquistou na gestão de Lula e Dilma, mas ficou um ódio. Por que esse ódio do partido? De fato, de algumas pessoas, tem uma geração tão nova, né, que não consegue, que tem um ódio grande, que admira o discurso de Bolsonaro, por exemplo, né, de olho por olho, dente por dente, entendeu? Como é que se explica isso? Olha, isso é algo que está sendo bastante estudado, principalmente pela esquerda brasileira, e também por um segmento de estudiosos que tentam identificar um pouco o que ocorre nesse modelo que nós estamos vivendo ultimamente no Brasil. Há algumas distorções, e aí nós temos que compreender claramente que nós, como partido, elaboramos um projeto quando nós pensamos como partido para a população, de um modo geral. Não tentamos esquecer nenhuma das camadas sociais, tanto a classe baixa como também a classe média e a classe que são os empresários, a classe dominante. Mas tinha uma prioridade nesse projeto nosso, que era o trabalhador, porque sempre foi o esquecido ao longo da história da República Brasileira. E esse grupo de esquecido não é porque ele não fazia parte da sociedade, porque de fato ele tinha que ser esquecido. Ele só participava nas eleições. Né? E nós ousamos, como Partido de Trabalhadores, implementar política principalmente para esses menos favorecidos, porque eles precisavam estar inseridos na sociedade.
E nós, ao longo do tempo, apresentamos esse projeto em várias eleições até chegar a governar o Brasil com o presidente Lula. E as políticas começaram a se desenvolver e a mudança começou a acontecer no povo brasileiro. 40 milhões de brasileiros saíram da linha da pobreza, os filhos do trabalhador começaram a ir para a universidade, o trabalhador ele começou a ter a sua casa própria, 4 milhões de casas foram construídas nesse a longo tempo. Os programas sociais começaram a ser inseridos na sociedade, que era a divisão dessa economia. Mas isso tem uma parte da sociedade que é dominante, que por formação, e não é nem por maldade, por formação, eles que teriam que conduzir o país o tempo todo. E eles continuam conduzindo. E eles eram importantes, são importantes na economia. Mas não podemos deixar uma parte, a maioria da população à margem desse país, apenas olhando o trem passar e nunca pode entrar nesse trem. E aí nós pensamos diferente, nós temos que ter igualdade social para esse povo. Isso nós começamos a fazer e os resultados foram altamente positivos para o país. Ali podemos até trazer esse contexto para Chapadinha e analisar como que era a sociedade há 15 anos atrás e o que ganho eles tiveram. Eles mesmos vão responder que houve mudança no contexto social em que eles vivem, na casa dele, no vizinho. Você vai ver que ele começou a comprar uma televisão melhor, ele começou a comprar a geladeira, ele começou a ter a moto na porta da casa dele, a energia chegou na casa dele, o filho dele começou a ter um transporte público melhor do que ele tinha. Mas só te interrompendo aí, o Luz para Todos começa aqui. E foi um conhecido nosso, que é da zona rural, que esteve com o presidente Lula em Brasília, no primeiro protocolo assinado, e o Luz para Todos começa aqui. O que avançou muito na zona rural, que era um sonho, era uma coisa assim, do outro mundo até, quando se falava energia na zona rural. E hoje você na zona rural aí, o cara tá aí. Ele já quer agora a internet de qualidade. Não quer mais só energia, né? Mas esse contexto é que, aí eu respondendo um pouco da pergunta que tu fizeste, por que de tudo isso nós fizemos existe esse ódio, né? Mas é porque nós temos um processo em curso que é uma disputa de classe. A classe dominante, na formação dele, ele que tem que controlar todo esse quadro. E quando sai alguma coisa que ele aparentemente está do controle dele, eles começam a pregar o ódio para que a população não consiga ver os benefícios que eles mesmos experimentaram. E aí nós temos um dado interessante. Nós tínhamos na média de 200 mil alunos em faculdades que de alguma forma o governo custeava. Quando nós terminamos o nosso governo, nós tínhamos quase 2 milhões. Olha a diferença aqui. Mas uma coisa nós não fizemos correto, fazer o debate com eles. Então, parte dessa juventude que não experimentaram um momento difícil da vida, anos 80, aí ele não tem a contextualização, e é aí onde é que entra o Bolsonaro e outros, renegando a política, porque o que eles passaram para a população é que todo desmonte, tudo que tem de ruim, foi feito pelo governo do PT. Por quê? Porque foi uma forma de conquistar a população. Quer dizer, como eles têm um controle do empresariado, tem um controle da comunicação, aí eu vou aqui fazer uma ressalva muito interessante, que é isso que nós estamos se comunicando agora, que são as mídias alternativas, que é da onde nós estamos conseguindo fazer o contraponto, é algo fundamental, porque na outra mídia a gente não consegue falar com a população. Só para dar um exemplo, o presidente Lula esteve no Nordeste agora e foi assim uma agenda fantástica, mexeu com a população, mas ninguém conseguiu ver na mídia tradicional, na Globo, SBT, Record, esses canais, nem um dia numa atividade. Você tem que ver como é que é a disputa de poder, entendeu? Então, para concluir, nós estamos vivendo um momento assim, luta de classe, trabalhador versus o empresariado, a grande mídia e os que controlam a economia. Então, de fato, a população tem que compreender que o que está em jogo é que o trabalhador continue na mão do empresário e que o empresário controle a vida do trabalhador. E o que nós fizemos foi o inverso. Nós tentamos dar autonomia para que o trabalhador tivesse uma vida digna. E essa disputa, ela sempre vai acontecer. Se nós estivermos compreendendo, nós vamos para cada um para o seu lado, para que a gente realmente consiga fazer esse debate mais qualificado. Francimar, eu lembro que nessa gestão do presidente Temer houve muitas percas.
e provavelmente virão mais outras perdas. E uma das era que uma parte do recurso, eu não lembro aqui quantos por cento do pré-sal será investido em educação. Isso aí faz como a tesoura comeu. Né? Você falando aqui de Chapadinha, por exemplo, Chapadinha hoje tem no campus da Universidade Federal, todos os professores são doutores ou pós-doutorados. Aqui em Chapadinha, um grande ganho, não só para Chapadinha, mas para a região. Sim. Foi dado início aqui uma obra do IFMA, que é uma escola técnica também do governo federal, que cresceu muito nessa gestão, que as pessoas têm acesso, sem falar nas faculdades alternativas, né, via satélite que a pessoa faz, né, a distâncias, e que ajudou muito a população brasileira. Né. E também, mas tem uma geração, vamos dizer assim, tem uma geração que veio nos anos 80, anos 70, anos 80, até os meados dos anos 90, nasce aí uma nova geração que já encontra a internet, já encontra a tecnologia. Eu acho que o partido não conseguiu também fazer com que, explicar, acompanhar essa política para essa nova geração. Há muitas questões demoradas em cima disso, a direita aproveitou. Muitas obras que foram lançadas do PAC que não foram concluídas, tem uma burocratização muito grande. Eu lembro que quando eu estava com a turma aí do PCO Abrão pela Unicamp, a gente discutia essa questão, dessa burocratização, o órgão do governo brigando com o órgão do governo, o IBAMA brigando com a administração. Quando você coloca a questão das empresas, é colocado tipo assim, que o Lula ajudou a Odebrecht, que o PT ajudou a Odebrecht, a JBS, que são as empresas que estavam no Lula, né? E que o Lula levava uma quantidade enorme de empresários e que tinha uma influência. Honorato, como é que a gente vai fazer política se eu sou o prefeito da minha cidade, quero ajudar os meus empresários, quero buscar parceria, como é que fica explicada essa influência, esse tráfico de influência? Você que está no parlamento hoje, para não ser ilegal? Isso é um discurso, isso é balela. Todo governante tem a responsabilidade de ajudar a incentivar o desenvolvimento do seu estado, da sua cidade, do seu país. O que o Lula fez foi muito correto. Foi ajudar a transformar esses empreendimentos, essas empresas brasileiras, em empresas multinacionais. Foi fortalecido. A Odebrecht, tantas outras, geraram milhões e milhões de emprego na sua soma, na sua totalidade, para o povo brasileiro. Investir em tecnologia que o mundo aí do lado de fora não tem, foi construído aqui. A exemplo disso é a exploração do próprio pré-sal, que é uma riqueza do povo brasileiro e que esse governo, nesse momento, tenta fazer aquilo que a história tem mostrado ao longo da sua caminhada, que é a entrega do patrimônio. Essa questão da soberania passa por isso. Hoje há um desmonte e um enfraquecimento do empresariado brasileiro, dos empreendimentos de pesquisa, e há um incentivo de entrega ao capital estrangeiro. É o que a gente está vivendo hoje. Eles querem entregar a fauna, a flora, o conhecimento científico e tecnológico, o capital intelectual brasileiro, o capital intelectual construído aqui por meio dessas pesquisas e, sem dúvida nenhuma, em parceria com essas grandes empresas, para terceiros de outros países. O que está em disputa hoje aqui também, é bom que a gente se diga, é modelo. É um modelo que diz assim, quanto menos o Estado participar, melhor. Se a pessoa não se dá bem na vida, se ela não consegue ter o desempenho que se espera, é porque ela não teve mérito. É importante que se diga isso. O pré-sal é uma fonte de riqueza para o povo brasileiro. O mundo todo sabe disso. A gente tem visto a briga bem na Venezuela, que muitos acham que é uma questão da ditadura, não sei o que. Não, não é. A briga ali, gente, é pela riqueza que aquele país tem, que é o petróleo. Né? Em vez de buscar o petróleo em outro canto, que dura 45 dias para levar para os Estados Unidos, por exemplo, se pegar ali da Venezuela, da região da Venezuela, vai durar 4 navios. Você vê que é uma questão muito menor, assim, muito menor. Então, há na realidade uma disputa hoje estabelecida de modelo de país, de modelo de enfrentamento às dificuldades, mas também uma briga clássica e histórica, que é uma briga entre classes. É uma briga daqueles que ao longo da história serviram para simplesmente ajudar os outros a viver bem, a ter dinheiro, e do outro lado aqueles que não querem. É o forte explorando o fraco e fazendo com que o fraco sempre seja fraco na relação. A gente tem visto isso com a terceirização, que retira
a capacidade de articulação dos trabalhadores e das trabalhadoras aí de uma forma significativa, à medida que a relação passa a ser uma relação entre quem emprega e quem é empregado. A gente tem aí a privatização do capital brasileiro como um todo. Nós temos aí a reforma trabalhista castigando o povo também. Nós temos a reforma previdenciária, que o povo de Chapadinha tem que ficar atento, porque ela se consolidando no modelo que está, significa dizer que aqui, por exemplo, eu acho que mais de 50% de quem está às vésperas de se aposentar não vai conseguir, mesmo na regra de transição existente. Então a gente tem que fazer esse discurso. Nós temos uma reforma política aí que é de engodo literalmente, que não discute o financiamento de campanha como deveria, e é feito a toque de caixa, simplesmente para tentar dar uma satisfação à sociedade brasileira. E os movimentos sociais têm que ir para dentro também para ajudar a fazer isso, que aí é uma crítica que a gente faz também. Nós, em algum momento, quando viramos governo, enfraquecemos, de certa forma, essa relação. A gente tem que fazer essa reflexão para que a gente possa, a partir disso, fazer um novo momento, resgatando, sem dúvida nenhuma, a esperança e o sonho do povo brasileiro, né, do povo de Chapadinha. Bom, a Karina Lindoso, que te conhece, né? Conhecemos, filha nossa. Mandato de luta e responsabilidade. Tem um abração para você, um abração para o Gerardo Carvalho, um abraço para a Ângela, estão nos acompanhando. Bom, o nosso tempo já está, né? Então vamos, só para a gente encerrar aqui, eu vou falar para o Francimar, já para fazer as suas considerações, alguma observação, depois eu volto aqui com o Honorário, porque eu quero que ele deixe uma mensagem aqui para os 80 anos de Chapadinha. Francimar. Então, esse momento que nós estamos vivendo, a população brasileira, creio que de 2 anos para cá, tem vivido assim, sendo bombardeado pela mídia conservadora, de que o Brasil está um país arrasado, acabado, que corrupção tomou conta do país, e a gente muitas vezes, se você não fizer uma leitura contextualizada do que eles estão querendo passar, de fato a gente termina acreditando que isso é realidade. Temos problemas bastante no Brasil, está vivendo um momento conturbado, um problema que veio da questão política, em que o trabalhador governou o país por um período, e a elite brasileira disse para o trabalhador lá, pronto, chegou o tempo de vocês, tchau. Agora nós temos que tomar de conta. Nós disputamos várias eleições, as últimas 4 eleições o trabalhador ganhou a eleição, mas na última eles achavam que ganharia a eleição e não ganhou. Quando eles se depararam que perderam a eleição, então agora é a hora de nós aplicar o golpe. Então vamos juntar as forças que são poderosas nesse país e vamos começar a retomar o governo da forma que nós temos em mãos. É como? Através do voto não foi mais suficiente e a cada dia vai ficando mais distante, aí nós vamos agora operar através das forças que nós temos. Juntou parte do judiciário, parte do empresariado e do capital e partiram para fazer tudo o que fizeram nesse momento. Mas não satisfeito, e o golpe é um complemento, tiraram a presidente Dilma, que hoje eles reconhecem que foi um erro, que não deveria ter feito, mas eles, além disso, têm várias outras medidas que estão sendo implementadas para a concretização do golpe que eles querem dar. Porque eles sabem que a população, mesmo não se manifestando claramente, mas elas dizem que são contra essa posição. Aí eles começaram as reformas, tiraram os direitos do trabalhador, para que o trabalhador fique mais frágil. Trabalho 12 horas. Que aí você está mais tempo trabalhando mais, você não tem nem tempo para pensar, você vai ter que cuidar da família, da vida. Então isso eles estão conseguindo. Agora estão montando a reforma política do formato que eles querem, porque eles tiram a condição dos outros fazer a disputa, que só eles têm o controle da política. E aí o outro fato mais interessante que eles querem é que todo esse movimento que eles fazem, mas eles não conseguem ter resultados eleitorais. Quando eles fazem a pesquisa, todos os candidatos que eles colocam na mídia, o cara com 3 capas de revista, dessa revista grande, eles caem e já não tem mais condição. Aí tem um candidato, tem um companheiro Lula, que as pessoas, o país todo reconhece o seu governo, o nome dele sempre está despontando nas pesquisas. Então o que é o grande gargalo deles? É o Lula, porque o Lula representa o povo. Então eles agora jogam todas as cargas que tem de ruim no país para o presidente Lula, que ele foi que desmontou o país, foi ele que levou o dinheiro do país. Essas histórias todas que eles contam diuturnamente. O Lula, na última reunião que nós tivemos em São Paulo com ele falou uma coisa interessante. Esse ano de 2017, não teve um dia
em que o Jornal Nacional não tem uma matéria de tantos minutos com o presidente Lula. Verdade. No dia que foi encontrado na coisa do Gedel, lá no apartamento do Gedel, sei aquela quantidade enorme de dinheiro, mas a matéria principal foi a do presidente Lula, não foi do dinheiro. Então, de fato, meus companheiros que estão acompanhando o programa, tem um golpe em curso, ele precisa ser concretizado. Então, todas essas medidas que estão sendo tomadas é para que, de fato, o trabalhador volte ao que estava antes, na posição que ele estava antes. Ele não tem poder de compra, não participa da economia, naturalmente eles estão muito frágeis, nós nos tornaremos muito frágeis e nos tornaremos dependentes de novo de toda essa elite brasileira. E aí nós temos que, para concluir a minha fala, nós temos que estar muito atento no noticiário, nas informações, porque ali de fato eles não têm interesse de informar, eles têm interesse de tendenciar as informações. Isso não quer dizer que no país não tem problema e que nós acertamos tudo. Isso não é essa mensagem que nós estamos aqui querendo passar. Houve falhas, houve erro, mas nós não estamos pagando por nossos erros. Nós estamos pagando pelos nossos acertos. Por quê? Porque nós tiramos o pobre da situação que ele estava, nós alertamos a população que a coisa era possível ele experimentar, viver parte da economia que o país viveu, e a elite não aceita. Só um exemplo clássico que nós temos é que se você visitar as pessoas de classe média alta, eles nenhum aceitam essa mudança que houve no país. Eles acham que, por exemplo, Bolsa Família, qual é a concepção que eles têm do Bolsa Família? Que ali é um bolsão de vagabundos, quem recebe são vagabundos que não querem trabalhar, enquanto que ele, de fato, quando eles trabalhavam com ele, passavam o dia trabalhando, assim, nem comida eles davam, ele achava que dali era o modelo que realmente servia para o país. E quando isso começou a mudar, eles começaram a disseminar o ódio. Então, concluindo a minha fala, esse ódio em que eles pregam, que eles passam do nosso governo, é porque, de fato, eles perderam um certo controle da população, que eles tinham domínio, e agora a população está mais consciente, certo? Então é de fato isso, nós temos que fazer essa análise e acompanhar o que está. E aí nós, como militantes do partido aqui em Chapadinha, temos que dialogar com a população e realmente passar essas informações para que eles comecem a fazer esse debate. E 2018 está aí, para a gente começar a mostrar para eles que nós temos condição de retomar o governo e voltar a governar para o povo brasileiro. Que é o grande medo. Honorato Fernandes. Meus amigos e minhas amigas, como diria meu amigo Nírondes, eu queria primeiro, antes de deixar a mensagem para os 80 anos de Chapadinha, que eu estarei presente, com a graça de Deus, eu quero falar com o povo daqui de Chapadinha, né? Com o homem que está aqui do campo, que mora aqui na cidade, aqui no centro da cidade de Chapadinha, que a gente faça uma reflexão efetivamente. Você que viu luz chegar no povoado do Angelim, você que viu o poste chegar lá na Boa Esperança, você que viu alguém deixar de passar fome por conta do Bolsa Família, você que viu os programas sociais chegando e fazendo a diferença no povo mais humilde, que teve direito a acesso a crédito para produzir até no próprio quintal, você que reconhece que deixou de tocar o gado montado no lombo de um jumento ou de um cavalo e hoje está numa CG 125, você que reconhece e faz a diferença justamente que naquela época, há poucos dias atrás, seu filho começou a frequentar o banco de uma universidade e que hoje não consegue fazer a rematrícula porque o projeto diminuiu, estão enxugando cada vez mais, tirando os recursos. Você que acredita num país soberano, num país independente, você que mora aqui em Chapadinha e que sabe muito bem o que se viveu nos últimos quase 15 anos com a transformação do projeto encaminhado pelo nosso partido, pelo presidente Lula, e que hoje vê tudo isso se arruinando, se perdendo, que vê a construção de mais de 30 escolas técnicas no estado do Maranhão, e aqui tem uma que está aí em desenvolvimento. Essa é a política que a gente implementou por entender que o povo esquecido, o povo trabalhador é igual a qualquer outro povo. Você que conhece alguém que frequentou o banco de uma escola diferente, você que conhece alguém que anda de avião nos dias, passou a andar, coisa que nunca tinha feito, e sentou do lado daquele que está de terno e gravata, você lá de forma mais humilde, com uma roupa mais simples, mas que passou a ter o mesmo direito. Então, o recado e a reflexão que eu quero deixar aqui é, primeiro, que a gente tem que comparar
o momento em que a gente vive com o momento do passado, o que se construiu e as diferenças que tem. Nós não podemos ir só pelo engodo daquilo que é massificado nos canais de televisão 24 horas, fazendo meio que uma lavagem cerebral. Você é capaz de pensar, de avaliar, de refletir e principalmente de comparar aquilo que nós construímos e o momento que a gente vive. Vai se avizinhar 2018 e o nosso objetivo não é ter mandato por ter mandato, não é garantir o presidente Lula por garantir na presidência da República. É porque ele reconhece a diferença que nós fizemos enquanto partido e enquanto projeto na vida de cada brasileiro espalhado, na vida de cada homem e mulher que passou a ter uma vida diferente aqui em Chapadinha. Então essa é uma provocação que a gente deixa nesse momento para todos os amigos. Quero também deixar aqui, finalizando, um abraço a uma associação que está sendo criada aqui, que é a Associação dos Amigos de Chapadinha e Familiar de Chapadinha, da qual eu me incluo também com muito orgulho. Meu pai é filho daqui, né, conheço muitos, tive muito tempo aqui. Cheguei aqui a conviver na época da lamparina, né, que a gente descia bem ali no Riacho Fundo e ia montado com meu pai no lombo da garupa dele, ia no Candeeira, na lamparina, que não tinha energia e hoje já tem o poste de energia lá. É Luz para Todos, é o projeto que a gente acredita. Então quero deixar aqui também um abraço fraterno e dizer que espero que a Prefeitura, junto com a Associação dos Amigos de Chapadinha, preparem no período do ano que vem, quando se completa 80 anos de aniversário da cidade, não só uma bela festa, mas um momento também de reivindicação de seus direitos, de avaliação daquilo que a cidade conseguiu construir em 80 anos. Eu estava conversando com o Dr. Raimundo Marques ontem, ele dizendo: Honorato, teu bisavô foi quem trouxe o primeiro gado zebu da Índia. Se hoje é difícil trazer para cá, imagina naquela época. Honorato, teu pai foi quem fez a primeira exposição de agropecuária aqui. Então isso nos agrada, nos incentiva, nos revigora, e eu tenho certeza que Chapadinha não só já é uma cidade muito importante, mas será cada vez mais junto com o seu povo, porque é uma cidade de gente que trabalha, de gente decente, de gente que não foge à luta, assim como o restante do povo maranhense. Então, deixar esse abraço, esse agradecimento pelo convite. Nós, vira e mexe, estamos passando por aqui, encostando, mesmo que de forma silenciosa, e queremos intensificar isso, estreitando as relações entre o nosso diretório municipal de São Luís, e tenho certeza que o estadual também, com aqui o diretório de Chapadinha, para que a gente faça debates, construa uma agenda política diferente dessa agenda que tem sido mostrada, que é só de, teoricamente, combate à corrupção, quando na realidade é de tentativa de lavagem cerebral do povo brasileiro. Então, deixar um abraço a todos os internautas, a todos os amigos, e tenho certeza, Francimar, que a gente sai daqui revigorado por esse momento, que é um momento também de reencontrar familiares e amigos. Bom, queremos agradecer a você que nos acompanhou. Um abração para a Georgia Gomes, aniversário de 19, né, Georgia? Pode preparar o bolo aí, nós vamos chegar aí na sua casa. Abraçando a você, e não esqueça, vou pedir aqui para os eleitores do Honorato e para os fãs aqui do Francimar, curtir a nossa página, tá bom? Hoje a página Baixo Parnaíba, se inscreva lá também no nosso canal, e agora vamos disponibilizar daqui a pouquinho toda essa entrevista, toda essa nossa conversa aqui também no YouTube. Gente amigo, um abração para todos, bom domingo e até segunda, até qualquer momento, dependendo de qualquer situação, nós estamos sempre atentos, eu mais meu parceiro já. Um abração, tchau, até a próxima.